Animados? Então vamos lá. Palavras do Dr. Esselstyn daquele telefonema, lá no início da década de 80. Oh, mais um detalhe. Não, esse é o último. Talvez você esteja pensando, mas essa receita é antiga, vai saber agora. Hein? O ano passado, o Dr. Esselstyn publicou mais um grande estudo a nível internacional. Sabe, atestando o quê? A receita ainda funciona. É válida, é essa mesma. Ok? Vamos lá. Ele disse o seguinte para aqueles pacientes: não coma nada que tenha tido uma mãe ou que tenha face. Mas que receita é essa? O que será que ele quis dizer com isso, hein? Mas veja, o Dr. Esselstyn, ele além de um grande médico, ele é um grande profissional e um grande professor, na verdade. Ele não ia deixar as pessoas ali, né? O que será que é? Para várias interpretações pessoais. Não. Na fala seguinte ele explica. Nada de carnes. De nenhuma cor, hein? Nem vermelha, nem branca, nem azul, nem verde, ou qualquer outra cor que apareça por aí. Nada de carnes. É essa receita que ganha resultados. Mas peraí. Tem um pedacinho branco aqui ainda. A receita não está completa, não. A primeira parte da receita não está completa. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Nada de carnes. Será que isso aí quer dizer vegetariano? Hein? Espera lá. Quem aqui já ouviu falar de algum vegetariano que está doente ou até que já morreu de câncer? Levanta a mão. Vocês viram isso? Mas como é que se explica isso? Deixa eu já explicar isso de antemão. Meus queridos, essa história de vegetariano doente, essa história de vegetariano com câncer, ou com qualquer outra doença séria, degenerativa, como é que se explica? De maneira muito fácil. Essas pessoas que tragicamente já perderam a sua vida, ou que estão a caminho de, na verdade não são, ou não eram vegetarianos. Eles só não comiam as carnes. Entendeu o que eu falei? Ouviu bem? Vegetariano doente são pessoas que não comem carnes. Parar de comer carnes, todas elas inclusive, não te blinda não, meu querido. Não te protege dos problemas. O Dr. Esselstyn sabia muito bem, eu sei muito bem hoje, na minha experiência. Aquele vegetariano que está doente, ele só não comia carnes. Por isso que a receita da saúde, ela inclui, além das carnes, os outros alimentos que são de origem o quê? Animal. Aí sim funciona. O que está faltando aqui então? Exatamente. Agora a lista está completa. Só isso. Parte 1 da receita. Fácil, hein? Como assim não? Veja o seguinte. Mas peraí. Nada. Você pensa que esse... todo lugar acontece. Esse é o cochichinho básico. Que história é essa? Nada de origem animal. Que é isso? Às vezes eu fico tão curiosa que eu... Que é que você falou? Que é? Veja o seguinte.
Mas peraí, como assim? Nada de origem animal? Nada? Mas nenhum ovinho? No meu bolo, nenhum ovinho? E a minha pizza? Fique tranquilo, a pizza está salva. Com uma pequena variação.
Praticamente todas. Do câncer, a pedra nos rins, da artrite, a osteoporose, do colesterol elevado, a uma doença autoimune. A lista é grande, meus queridos. Excesso de proteína, presente nos alimentos de origem animal. Ninguém teria pedras nos rins se não fosse por ela. E nenhum desses outros problemas. E tem mais uma complicação extra e importantíssima. A proteína animal, ela tem uma ligação direta com o IGF-1. O que é isso? É um outro tipo de corrida de carro? Não. Você conhece o IGF-1, só que com outro nome. O hormônio de crescimento. Você sabe que ao nascer, a criança, o corpo naturalmente, automaticamente produz o hormônio de crescimento, justamente para a criança crescer. Quando o adolescente chega naquela altura que ele ia chegar mesmo, o corpo automaticamente para de produzir o hormônio de crescimento, não precisa mais. Mas, quando você come qualquer alimento de origem animal, você ativa a produção do hormônio de crescimento continua. Aí a pessoa pensa, mas o que tem? Eu não cresço mais mesmo. Você não cresce. Mas o que será que cresce movido a esse hormônio de crescimento? Todas elas. Vocês perceberam, na verdade, o que é que vai alimentando as doenças? Nós damos comida, na verdade, para as doenças, diretamente associadas com a proteína animal. Incrível, você precisa ler também mais detalhes nesse capítulo no livro. Mas além do excesso de proteína, tem mais excesso. Gordura, colesterol. O meu corpo se livra deles também, né? Não, esses não. Esses ficam todinhos acumulados. Onde será, hein? Onde será que eles se acumulam? Não é só aquela gordurinha localizada que você não gosta, não. Não é só a gordura visível. Onde será que eles se acumulam? Por isso que tem infarto, hein? Não teria se não fosse isso. Nível de triglicérides alto, nível de colesterol alto. Alguém já ouviu falar nesses probleminhas? Que remédio eu tomo, hein, doutor? Sabe o que o médico da medicina nutricional fala? Nenhum. E vamos resolver isso em 2 semanas. Como é, doutor? Então veja. Qual é a receita? Você não vai adicionar gordura na sua comida. E você vai fazer o seguinte. Aí o doutor explica para você. Você fabrica o colesterol que você precisa, sabia? Aí o paciente, ok, muito bem. As plantas não fabricam colesterol, elas não precisam dele. Agora, cada animal no planeta produz o seu colesterol. Então, o que acontece? Você está com o seu e pega o dos outros. Por isso que aumentou. Porque você já tinha o seu. Você pega da vaca, você pega do peixe, você pega do frango, você pega, vai pegando. Aí aumenta. Aí sabe qual é a receita do médico? Vamos resolver esse colesterol alto já. Receita. Não pegue o colesterol de ninguém, fique só com o seu. Está aqui a receita. E querem saber da maior? Funciona! Vou mostrar para vocês um depoimento daqui a pouquinho. Funciona! É só você ficar só com o seu colesterol. Deixa os outros lá com os deles. Excesso de toxinas, excesso de metais pesados, excesso de calorias, excesso de ácidos. Peraí. Ácidos? Não. O meu queijo não é nada ácido, não. Meu franguinho também não. Não. O meu ovo não. Ácido é limão. Culpado de muitos problemas que eu tenho aqui no meu estômago. Oh, gente.
O limão não tem culpa de nada, ok? Absolutamente nada. O limão não tem culpa dos seus problemas digestivos. E nem ele e nem nenhuma fruta ácida do planeta. Nenhuma fruta ácida, na verdade, chamada ácida, né? Ela é chamada ácida só para uma distinçãozinha de sabor que o gosto de uma mamão e de uma banana, por exemplo, que é aquele gostinho doce, é chamada fruta doce, e aquela fruta que deixa aquele gostinho cítrico é chamada de ácida. Mas depois de digerida, nenhuma fruta ácida do planeta deixa resíduo ácido, deixa o seu corpo ácido. Moral da história, eles não têm culpa de nada, não. Essas frutas não têm culpa. Quem é que tem? Antes disso. Mas o que tem o meu corpo ficar meio ácido? Ou muito ácido? Tem problemas. O seu corpo, na verdade, infelizmente ainda nós não temos como medir o quão ácido está seu corpo. Porque, na verdade, essa acidez ela vai se depositando nos órgãos e, na verdade, quase nem vai dar mais para medir. Mas ainda dá para medir o quão ácido estão os seus líquidos do corpo. Aí dá para medir da saliva, da urina, do sangue. Um dos mais conhecidos é o exame justamente do pH, para ver como é que se o sangue está ácido ou não. Alguém já ouviu falar no exame do pH do sangue? Muito bem. A escala de pH vai de 0 a 14. Qual que é o meu pH ideal? Está bem aqui ao centro, hein? Caindo para o lado alcalino. 7,3 é o pH ideal para que o seu corpo não esteja ácido. Não se engane, hein? A escala do pH não é linear. Uma vez uma moça falou para mim, olha, ela estava com o exame na bolsa, o meu pH não está tão mal, está 6. Eu falei, não, exatamente, minha querida. Cada degrauzinho que você desce lá para o lado ácido, a acidez multiplica por 10. Cada degrau. O pH 6 é 10 vezes mais ácido que o 7. 10 vezes 10, o pH 5 é 100 vezes mais ácido. 100 vezes 10, o pH 4 é 1000 vezes mais ácido. E o problema vai complicando. Ok? Aí você talvez esteja pensando, escuta, mas e o que tem se ficar ácido? Resposta, o número incontável de doenças vem de uma só raiz. Acidez, resíduo ácido excessivo no organismo. Aí está a resposta que eu fiquei devendo para vocês. Como é que tem uma receita só para tudo quanto é doença? Porque todas as doenças vêm de uma raiz só. A acidez. O que a medicina nutricional faz? Tira a acidez. Quando ela tira a acidez, toda doença é ácida. Aí ela tira a doença. Mas como é que eu tiro a acidez do corpo? É só não comer nada que deixa resíduo ácido no seu corpo. Faz sentido ou não faz, meus queridos? Se toda doença é ácida, e se eu não como nada que deixe o meu corpo ácido, estou resolvido com as doenças. Faz sentido? Mas quais alimentos são acidificantes? Quais alimentos que quando eu como, vai deixar resíduo ácido no meu corpo? E resíduo ácido no corpo significa justamente o bercinho ideal para todas as doenças. Não funciona. Quais alimentos que são acidificantes? Entenderam o porquê da parte 1 da receita? Entenderam o porquê que não basta parar o consumo das carnes? Porque, na verdade, se você apenas parar o consumo das carnes, você ainda vai ter alimentos acidificantes sendo ingeridos. E ainda você vai estar com o corpo ácido.
que na verdade é o meio ambiente preferido e favorito das doenças. Nada de origem animal. Está aí a razão. Mas não é só comida que é acidificante. Algumas bebidas também. Quais serão, hã? Tem alguma ideia de alguma bebida que deixa o corpo ácido? Muito bem também. Para começo de conversa, todas as alcoólicas. Oh, que sorte que você não bebe, hã? Vou falar uma coisa para vocês. Nunca mais na sua vida, veja bem, nunca mais na sua vida fique desconcertado quando alguém te oferecer alguma bebida alcoólica. E sempre vai ter aquele momento, né, numa reunião familiar, lá na sua empresa, e chega lá, é Natal, é Ano Novo, toma aí, o que tem só hoje? Pede lá para o seu pastor, aquela história. E você lá todo desconcertado, né? Não bebo. E fica lá todo sem graça. Nunca mais. A próxima vez que alguém oferecer para você uma bebida alcoólica, olha só o que você vai fazer. Postura de quem sabe o que está falando. Escuta, você não sabia que toda bebida alcoólica é acidificante? E eu estou mantendo o meu pH no 7,3. E você não sabia que toda doença justamente se origina no excesso de... A pessoa vai te olhar e vai falar, hã? Aí você vai falar, meu querido, se informe, isso é ciência. Olha que chique, meus queridos. Que chique. Nós temos... Jesus sabia muito bem o que ele estava falando lá em Provérbios para a gente ficar longe da bebida forte. Ele sabia que era acidificante e que justamente era o bercinho das doenças. Beleza, mas não é só alcoólica não. Toda bebida cafeinada também. Do café ao chá mate, chá preto, chá branco, chá verde, chimarrão, tererê, tereré. E o amiguinho refrigerante. A escala do pH vai de quanto a quanto? 0 a 14. Qual que é o pH ideal? Qual que é o pH desse aqui, ó? 2,5. 3 no máximo. Vocês se lembram que cada degrauzinho multiplica por 10 a acidez. Até para as crianças. Ai. Vou colocar aqui do lado uma frase. Escuta essa. Primeiro, quem que escreveu essa frase? Dr. Campbell. A maior autoridade viva no planeta hoje, em termos de proteína animal. Ele, na verdade, estudou o leite por 50 anos. Mais do que a idade de muitos de nós aqui, foi o tempo que ele, estudou o leite, a proteína animal. Dr. Campbell, ele conta que, por ter nascido numa fazenda leiteira, ele era apaixonado pelo leite. E ele achava que o leite era o máximo. E ele tinha um propósito na vida. Desde pequeno, ele falava, um dia eu vou para a universidade e eu quero um dia mostrar para o mundo quanto leite é bom. E ele foi fundo nos estudos. Olha uma das frases que ele escreveu. Os laticínios são considerados alimentos saudáveis, o que é um lamentável mito. E ele continua. Por quê?
Porque, na verdade, o leite bovino ou de qualquer outra espécie animal tem os mesmos excessos que as carnes. Não é à toa que o leite hoje é chamado de carne líquida. Porque é a mesma coisa. Os mesmos excessos. Todos eles. E, na verdade, essa listinha aqui, ó. Essa listinha é se você tem uma vaca no fundo do quintal. Aí é só essa listinha. Se você toda manhã vai lá ordenhar o seu leitinho, é esse o problema. Agora, se você fala, não, eu estou sem vaca no momento, aí, além dessa listinha, tenho mais uma. Essa é da ordenha caseira. Agora, se você compra o seu leite,
absolutamente incrível. Professor, ainda dá umas aulas. Ele, em 2014, publicou mais um livro. Ele é um apaixonado pela receita da saúde. E ele dá cursos. O filho dele, na verdade, também médico, também abraçou a mesma linha do pai. E hoje atende desta forma uma família muito especial e que tem feito aí um trabalho muito bonito de levar para o mundo, na verdade, essa receita da saúde. Palavras, então, do Dr. Campbell. Qual é a segunda parte da receita? Não coma alimentos industrializados, principalmente os óleos vegetais, não tome suplementos e use sal e açúcar com muita moderação. Só isso. Pronto. Completa a receita da saúde. Fácil. Vamos entender isso aqui rapidinho. Sal e açúcar com moderação. Aí a pessoa fala, não, mas eu uso aquele sal rosa do Himalaia. Não interessa, com moderação. Não importa o sal que você usa. Sempre com moderação. Não, mas o meu açúcar é a rapadura ralada. Não interessa, com moderação. Ok? Sal e açúcar é sempre assim, meus queridos. Moderação. Claro essa parte? Não importa, claro que do outro lado da escala, o açúcar branco, está fora de cogitação. Eu estou falando aqui, por exemplo, do açúcar saudável. Tá? O açúcar escurinho. Quanto mais para o outro lado da escala, melhor. Você chega lá na rapadura, no melado de cana. Você chega lá no açúcar mascavo bem escuro. Já viu aquele açúcar mascavo bem escuro? Depois vai vir na gradação. Mesmo do lado de lá da escala, açúcar e sal com moderação. Beleza. Vamos só entender aquela parte de cima ali. Industrializados. Não comer mas peraí, como é que fica essa história, hein? Deixa eu deixar bem claro o seguinte, vou fazer aqui uma ressalva para você entender. Quando a gente fala eu coloquei ali industrializado, na verdade o que eu quis dizer é alimento que passa pela indústria, mas que é processado mesmo. E mesmo ultraprocessado. O que quer dizer alimento que é processado e ultraprocessado? É aquele que você vai lá no mercado, pega o produto, vira atrás na listinha de ingredientes, tem uma lista assim, ó. Ou assim, ou todo pacote, né? Aquilo que é muito processado. Tem aqueles ingredientes que você nem consegue ler. Uma porque a letra é minúscula, né? E outra porque mesmo que você enxergue, você também não entende nada do que está escrito ali, né? É aquele tipo de alimento que eu estou falando. Então, um exemplo. Você entra no supermercado para comprar o seu quilinho de feijão. Aí você vai lá, pega na prateleira o seu pacote de feijão e ingredientes. Vai estar escrito o que lá? Feijão, não tem problema. Não foi processado. Ele foi ali, tirou a pedrinha e tal, mas não tem ingredientes. Não foi processado. Aí você vai comprar a sua farinha de trigo integral para você fazer o seu pão a partir de agora, no jeito, e uma delícia. A pergunta, deixa eu ver, quem foi? Quem é que fez o pão delicioso que eu comi mesmo? Tem aqui uma especialista no pão, ó. Nós temos já especialistas aqui nesse lugar que já estão andando aí. Veja, é possível fazer um pão muito bom e muito saudável. Agora veja o seguinte, vai lá, eu vou comprar minha farinha de trigo integral.
Aqui está o saquinho, passou pela indústria. Ingredientes, vai estar escrito o que lá no saquinho? Farinha integral. Não foi processado, ultraprocessado. Está entendida a diferença? Tá? Qual é a dica? Se um alimento que você compra lá no mercado tem a carinha do alimento natural, tá valendo. Você chega lá, queria feijão, você olha lá, tá o saquinho, olha, é o feijão, beleza. Tem a carinha do feijão ainda. Você chega lá, tá o trigo integral, você fala, puxa vida, você imagina o trigo, pá, triturado. Não, realmente, tá com a carinha ainda. Agora, aquilo que já não tem mais carinha de nada, não tem mais nada de natural, aquele sim, é isso que nós estamos falando. Agora, o que no supermercado realmente é processado, é industrializado mesmo? Eu vou mostrar em foto para você memorizar e para a coisa ficar bem clara, ok? Você entra no supermercado. Lá no fundo do supermercado vai ter a seção de hortifruti. É assim ou não é? Eu não entendi até hoje por que o hortifruti é lá no fim. Todo supermercado. Eu acho que os donos do supermercado sabem que quem come hortifruti tem saúde para andar até o fim. Aí os outros eles já colocam mais perto que a pessoa não aguenta ir até lá o fim mesmo. Mas isso é uma suposição, não é nada realmente comprovado. Ok. Então veja. Entrou no supermercado. Lá no fundo está a seção do hortifruti. Vocês aqui, na verdade, nem precisam dessa seção, porque eu já sei que vocês têm 3 feiras livres semanais. Que privilégio! 3! Que privilégio! Use e abuse, aproveite. Use e abuse da feira livre com 3 ressalvas. Nada da barraca do pastel, nem do frango, nem do peixe. O resto, manda ver. Tem uma só de ovos, é? Essa também não. Ok? Pode. Pode. Então vamos lá. O que é industrializado? O que é processado? Entrou no mercado, tirando o hortifruti, é o resto. É fácil achar. A partir de agora, meus queridos, a sua ida ao supermercado, ela vai ser hiper rápida. E hiper econômica. E muito saudável. Sabe o que você vai fazer? Entrou no mercado, pega o carrinho, abaixa a cabeça e vai embora. Completa o carrinho, abaixa a cabeça e vai embora. Continua abaixada no caixa, porque os entornos ali também não são nada bons, né? Pagou, pá. Pode comprar rapidinho o seu papel higiênico, seu creme dental, seu detergente, mas vai ser coisa muito rápida. Todo alimento, todo produto, na verdade, industrializado, acidificante também. E nós estamos fugindo dele e fugindo também dos alimentos de origem animal. Além do que, agora vem a famosa listinha. O brasileiro não está muito acostumado a ler a listinha de ingredientes. Você precisa ler. Primeiro, para ver um monte de nomes que você não entende. E quando você vê aquilo, você já retorna na prateleira. Tem um tanto de antes. Tem uma lista de antes que a gente não precisa daquilo. Aquele gosto não é gosto, é química. Aquela cor não é cor, é química. Não estraga na prateleira, não é milagre, é química. Derrete na boca, porque é química. E por aí vai, meus queridos. Nós não precisamos de todos esses antes na vida. Nós precisamos de alimentos naturais, saudáveis, nutritivos.